Provérbios 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Quando você quer falar alguma coisa, por mais que seja verdade para alguém, você precisa ter delicadeza. Você precisa ser brando. Você precisa saber como dizer. Uma palavra certa, mas dita da maneira errada, faz com que você perca aquilo que você espera na pessoa, que é a transformação, a mudança. Como você tem falado com o seu marido, como você tem falado com a sua esposa a respeito das coisas que não agradam você? Como você tem falado com o seu filho? Como você tem ensinado a sua filha a respeito de temas que você quer que eles aprendam para o bem deles? É importante conversar com pessoas da área da educação, tomar conselhos com as pessoas da própria igreja sobre como falar. Quando você for falar com o seu marido, com a sua esposa a respeito de alguma coisa que incomoda você, seja brando, seja calma. Você pode dizer assim: eu sei que você aprendeu a fazer isso na sua casa, com a sua família, mas eu me sinto incomodado quando você faz isso ou aquilo. Você que a mulher diga o quanto uma certa atitude incomoda você. Fale com delicadeza, fale de maneira branda, de maneira suave, e você vai conseguir mais mudanças e transformação do que se você apenas se irrita. Quando você fala de maneira branda e suave, você está agindo. Agir é diferente de reagir. Quando você reage, você está sem inteligência emocional. A pessoa faz alguma coisa, você se irrita e fala: você não devia fazer isso. Você sempre faz errado. Eu já falei para você tantas vezes. Você está reagindo. Alguma coisa te perturba e você responde. Reagir é responder de uma forma emocional. Agir é ter estratégia, é pensar. Então você fala pensando no que você está fazendo. Você também deve aplicar essa estratégia de agir, ou seja, pensar em como você vai falar com seus colaboradores, também com as pessoas que trabalham com você. Dependendo da forma como você fala a respeito de um assunto, você perde o colaborador. Uma palavra que tenha sido mal lançada e que tenha ferido ou machucado alguém depois, é difícil de você recuperar aquela pessoa. Então, é mais fácil de você conquistar uma cidade murada do que conquistar o coração que foi ferido por causa das suas palavras. Versículo 2: as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. Então, o versículo 2 nos diz: quando você é sábio, na forma como você expõe o conhecimento, você faz que as pessoas queiram aprender. Agora, isso tem relação com a forma como nós pregamos o reino de Deus. Tem muitas pessoas que querem forçar a pregação do reino de Deus, colocando costumes, dizendo para a pessoa: você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de fazer isso ou aquilo. E muitas vezes essa pregação dessa forma não alcança tanto quanto você muitas vezes dizer: Jesus ama você, Jesus quer que você receba o Espírito Santo. Quando você conduz a pessoa para Jesus, a pessoa é transformada pelo poder do Espírito Santo. Conduza as pessoas para Jesus. Apresente Jesus para as pessoas. E quando elas tiverem um encontro com Ele, Ele derramará o Espírito Santo e
O Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Quando uma pessoa recebe Jesus e recebe o Espírito Santo constrange a pessoa e ela não consegue mais fazer as coisas erradas, porque é o próprio Espírito Santo que convence ela. Então, fale mais a respeito das obras de Jesus e engrandeça o nome do Senhor, contando os testemunhos daquilo que você tem recebido do Senhor, e isso tornará mais atraente o Evangelho. E muitas vezes o versículo 2 fala as palavras do sábio, mas muitas vezes nós falamos sem falar. Pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, nós falamos. De nada adianta você fumar e beber e dizer ao seu filho, não fume e não beba. Ele vai seguir aquilo que você faz, não aquilo que você diz. E você vai dizer, mas eu falei para ele, eu falei para ela não fazer. Mas as atitudes também falam. As atitudes também são palavras. Então, você deve ter em mente, o que eu faço também comunica. O que eu faço também fala. Então, tome cautela em relação ao que você faz, porque o que você faz fala a respeito de quem você é. Tanto que Jesus disse, pelos frutos você conhece a árvore. É pelo que a pessoa faz que você sabe quem ela é, não por aquilo que ela diz. Então, palavras, aqui no versículo 2, nós devemos ler as atitudes do sábio e as palavras que ele fala tornam o conhecimento atraente. Mas o tolo só diz bobagens. O tolo só diz bobagens e o tolo só faz bobagens. E isso significa que o tolo deve ser afastado do nosso círculo de amigos, para que ele não tenha poder de influenciar a nossa vida. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Se você deixa que as pessoas que te rodeiam sejam tolas, você vai ser influenciado por elas. Você vai dar espaço para que em algum momento você fale a respeito de uma coisa que você precisa resolver e para ouvir um conselho tolo. E é tão difícil quando nós passamos por uma crise, por uma situação em que nós precisamos tomar uma decisão rápida. Então é muito importante zelar, cuidar, ter muita cautela em relação a quem nós colocamos à nossa volta. É necessário nos cercarmos de pessoas que sejam sábias e que tenham comprometimento com o desenvolvimento espiritual, com o desenvolvimento pessoal e que cuidam do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Se você anda com pessoas que vivem iradas, com raiva, que reclamam, que murmuram, você vai ficar no entorno dessa energia, dessa força negativa. Então, saia de perto dessas pessoas, diga a elas que elas devem romper esse ciclo, mas se elas não quiserem romper, é necessário se afastar. Versículo 3: O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. O versículo 3 nos fala que Deus, ele é onisciente. Significa que ele conhece todas as coisas, ele sabe tudo que vai em nosso pensamento. Se você ler o Salmo 139, lá está escrito que se eu subir às alturas, o Senhor ali está. Se eu descer nas profundezas do mar, o Senhor também ali está. O Senhor tudo conhece. Se eu estiver na escuridão e nas trevas, o Senhor ali também está. O versículo 3 nos revela, ele é realmente onisciente. Não há nada que nós façamos que ele não conheça e que ele não saiba. Por isso, é importante prestar atenção ao que pensamos, ao que falamos e ao que fazemos, porque ele sabe o que vai em nós. E o nosso pensamento também é muito importante de cuidar, porque nós falamos e fazemos aquilo que primeiro passa no nosso pensamento. Cuide dos seus pensamentos. Quando vier um pensamento que não seja correto,
limpe a sua mente. Repudie os maus pensamentos, arranque-os para fora. Não permita que a cobiça, a inveja, de repente a lascívia, a malícia, o desejo por alguém tome conta dos seus pensamentos. Pare os pensamentos maus. Como disse Lutero, você não pode impedir que um passarinho voe em direção à sua cabeça, mas você pode impedi-lo de formar um ninho na sua cabeça. Então, os maus pensamentos podem vir, mas cabe a você dizer: eu não aceito esse pensamento. Preste atenção em seus pensamentos e diga não aos pensamentos negativos. Se vier um pensamento assim, mas é tão difícil, diga: como eu faço para passar por cima desse problema? E diga em voz alta. Às vezes você tem que falar em voz alta. Eu não aceito esse pensamento. Da onde que veio esse pensamento aqui? Diga para você mesmo, porque quando você fala em voz alta, você está agindo, você está sendo estratégico em relação ao seu pensamento. Não fique refém dos maus pensamentos. Versículo 4: as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Veja que quando você fala coisas boas, você recebe vida. É tão bom quando você está no meio de um problema, no meio de um desafio, e você encontra alguém e fala: você vai conseguir, eu vou junto com você. Vamos ver aqui como podemos superar as barreiras que estão nesse desafio. Quando você escuta essas palavras, você tem ânimo, você ganha uma vida nova. Agora, quando você encontra palavras cruéis, o que são palavras cruéis? Você não vai conseguir, você já é um derrotado, você nunca conseguiu, você nunca vai dar certo. E às vezes, essas palavras são ditas por nós mesmos. Às vezes nós dizemos para nós mesmos: ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não tenho como. Ah, mas é muito difícil. Não seja cruel com você. Essas palavras vão desanimar você. Então diga palavras boas. Eu estou com o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vencerei. Deus é minha fortaleza e o meu refúgio. Ele é o meu socorro presente. Diga palavras boas. E se você não sabe onde encontrar palavras boas, leia Salmos. Leia o Salmo 23. Declare: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me dará sabedoria para que eu consiga o que eu preciso, porque Ele é o meu provedor, Ele é o meu juiz, Ele é o meu Senhor e Deus é grande e poderoso. Declare essas palavras. Leia o Salmo 46. Deus é o meu refúgio e fortaleza, Ele é meu socorro bem presente. Leia o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E se aparecer alguém querendo desanimar você, diga para a pessoa: eu não aceito palavras de desânimo nessa casa. Diga isso. Tenha atitude para afastar o mal da sua casa, da sua vida, da sua família. Se alguém disser alguma coisa para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, diga: não aceito essa palavra. Não aceito essa palavra. Eu declaro que os meus filhos são uma bênção do Senhor. Eles são flechas na mão do valente, como diz o Salmo 127, que vão frutificar e produzir. E diga palavras boas para o seu filho, para a sua filha. Por mais que ele tenha feito alguma coisa errada, que ela tenha feito alguma coisa errada, diga: eu sei que você vai acertar e eu sei que você quer fazer a coisa certa, porque eu sei que você é inteligente. Diga isso. Diga palavras boas, porque isso vai despertar o ânimo nos seus filhos. Eles vão ficar alegres, dizendo: meu pai confia em mim, a minha mãe está colocando confiança em mim. Eles estão me despertando para a confiança. Versículo 5. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita sua correção é sábio. Então, o nosso pai sempre é aquele que nos quer bem. Às vezes você não teve um bom pai, às vezes você não tem um bom pai,
Às vezes o seu pai está viciado em bebida, em droga, e de repente ele traz o mal para dentro de casa. Mas leia esse versículo da seguinte forma: quem despreza o que o pai ensina é tolo, que o pai é aquela pessoa que tem autoridade e que pratica o bem. Muitas vezes o nosso pai é o nosso tio, é o nosso avô, e muitas vezes você precisa se espelhar no pai de algum amigo seu. Tem um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, que foi escrito por Robert Kiyosaki. E nesse livro, o Robert explica que o pai dele não sabia administrar bem o dinheiro, mas ele tinha um amigo que se chamava Mike, e o pai do Mike era muito bom em administrar dinheiro e tinha várias empresas. Então ele disse que ele seguia o Mike e ele escutava os conselhos do pai do Mike e com isso ele aprendeu sobre finanças e escreveu esse livro, Pai Rico e Pai Pobre, onde ele fala sobre finanças e ele aprendeu tudo com o pai do amigo dele. Então, se você às vezes não teve ou não tem um pai com quem você possa aprender, se inspire nas pessoas à sua volta, mas não faça coisas erradas. Você sabe que é errado se envolver com bebidas, com o fumo, com o sedentarismo, com xingamentos e palavras agressivas dentro de casa. Então, procure se inspirar em pessoas que fazem a coisa certa. Muitas pessoas dizem assim: eu sou assim porque o meu pai era assim. Você não tem que replicar, reproduzir o comportamento do seu pai. O fato de você perceber que o seu pai faz coisas erradas permite que você aprenda a fazer diferente, a fazer melhor. E você pode tomar isso como um modelo a não ser seguido. Você fala, esse é o tipo de modelo que eu não quero seguir. Eu vou seguir por outro caminho. Um outro exemplo é o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Ele, em uma entrevista, disse: eu bebo bastante água, porque o meu pai era alcoólatra. Então nós vemos que ele se tornou um grande jogador de futebol, mesmo sendo filho de um pai alcoólatra. Então, você não tem justificativa quando você fala que eu me tornei assim porque o meu pai era assim. O meu pai bebia, então eu bebo. O meu pai fumava, então eu fumo. O meu pai agredia minha mãe, então hoje eu replico esse comportamento na minha esposa. Você não tem que ser o modelo do seu pai. Agora, se você tem um pai que teme ao Senhor e que segue a Deus, escute o que ele fala. Quem despreza o que o pai ensina, o pai que segue a Deus, o pai que honra ao Senhor, o pai que traz ensinamentos da palavra e que anda de forma exemplar, se você despreza esse pai que aquilo que ele ensina, você está sendo tolo. Mas quem aceita a sua correção é sábio. Versículo 6. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando você anda de forma correta, você cresce. Prosperar significa crescer. Então, quando você anda de forma correta, você cresce com segurança. Você sabe que não deve nada a ninguém. Mas quando você obtém lucro, que é vantagem daqueles que são maus, esse tipo de lucro só traz dificuldades. Você muitas vezes consegue aquele dinheiro de forma ilícita e você não sabe como você vai usar, porque as autoridades ficam com atenção em relação ao dinheiro, à origem do dinheiro. Então não se junte com formas ilícitas de obter o seu dinheiro. Busque formas honestas. Versículo 7. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Que você seja sábio, que você seja sábia. Como você faz para ser sábio? Como você faz para ser sábia? Você deve meditar na palavra de Deus. Quando você medita na palavra, principalmente em Provérbios, porque Provérbios é um livro que foi escrito especialmente para isso, para trazer conhecimento e entendimento para a tomada de boas decisões em todas as áreas da vida. Salomão fala isso no capítulo 1. Ele fala
Escrevi provérbios para dar ao sábio sabedoria, para dar ao inexperiente instrução e conhecimento, para dar ao simples a prudência para a tomada de boas decisões na vida. Então, leia a Bíblia e conheça as histórias. Pelos exemplos nós aprendemos, mas principalmente leia Provérbios. Nós sempre lemos Provérbios. Você pode ler Provérbios todos os meses, porque Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia de Provérbios, todos os dias, durante 2 anos, você se torna uma pessoa mais sábia. Existe um livro que fala sobre isso, e ele explica que pessoas que leem Provérbios todos os meses, por 2 anos seguidos, tomam decisões mais inteligentes. E que pessoas que fazem isso durante 5 anos seguidos começam a prosperar em todas as áreas da vida, no espiritual, na saúde, nas riquezas, no conhecimento, porque você vai lendo e vai consolidando o conhecimento, você vai se tornando uma pessoa sábia. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Então, se exercite na leitura da palavra e, mais do que na leitura, na prática, porque é a prática que vai fazer a sabedoria entrar em você e você ser uma pessoa sábia. 8. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, está escrito que o Senhor, ele não aceita pessoas que oram com pecado. Jesus, inclusive, disse que se você for ofertar e se lembrar que tem alguma mágoa, alguma rusga com algum irmão, vai primeiro e conserta com ele, se reconcilia e depois você volta para apresentar a oferta. E aí a oferta será aceita. Então, Deus, ele é santo, o Senhor é santo. Santo é uma palavra que significa separado. Separado do quê? Ele é santo porque ele está nas alturas. Ele está separado das coisas erradas. E uma coisa que Deus considera errada é a falta de comunhão. Quando você odeia alguém, quando você detesta alguém, quando você tem orgulho, soberba, arrogância, quando você se envolve com coisas erradas, você está num nível longe de Deus. E Deus, ele detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem. Não adianta nada você dizer que vai subir uma escada de joelhos, que vai andar 10 quilômetros, que vai fazer uma caminhada de 40 quilômetros, que vai de uma cidade para outra, para pagar um voto para Deus, se você pratica o mal. O Senhor deseja que você tenha um coração bom. No Salmo 51 está escrito que o Senhor, ele não rejeita um coração contrito e humilde. Ele quer um coração humilde diante dele, mas ele se alegra com a oração dos bons. Não adianta você orar e não cuidar das suas ações. 9. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Mais um versículo que confirma o versículo 8. 2 vezes Deus está dizendo: pratique o bem, para que você seja recebido por Deus. Pratique, não apenas fale. Muitas vezes você sabe o que deve fazer, mas você não faz. Aquele que sabe e não faz é igual àquele que não sabe. Então, se você realmente sabe, faça aquilo que é o bem. Versículo 10. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Então, ame quando você é corrigido por alguém. Ame quando você vai em uma reunião e o padre ou o pastor dizem uma palavra que feriu você. Muitas vezes você está ouvindo a palavra e você fala: mas esse pastor hoje praticamente me pegou para santo. Ele só falou tudo o que eu fiz de errado de hoje.
Quando acontecer isso, levante as mãos para o céu e agradeça, porque é Deus que está usando aquele pastor e aquele padre para dizer a você qual o caminho certo. E mude o seu comportamento para que você tenha vida. Versículo 11: Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Veja, mais um versículo que fala sobre a onisciência de Deus. Deus, ele é onisciente. Onisciente significa que ele sabe tudo o que acontece e também os nossos pensamentos. Como nós falamos no começo do vídeo sobre o passarinho passar na nossa cabeça, não deixe o passarinho fazer um ninho na sua cabeça. Arranque, tire os maus pensamentos. Diga: eu não aceito esses pensamentos na minha mente. Versículo 12: O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. Então, o vaidoso é também o orgulhoso, aquele que acha que não precisa aprender nada com ninguém, aquele que fala, eu já sei tudo, aquele que fala, você não precisa me ensinar porque eu sei o que eu estou fazendo. Tome cuidado com essa postura. Quando alguém fala alguma coisa a você, pense, reflita se não é melhor você emendar o seu passo, porque os sábios aceitam os conselhos e mudam para porque amam a própria vida. Versículo: quem não ama a vida ignora o conselho. Versículo 13: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. O versículo 13 nos fala o quanto é importante cuidarmos da nossa alma. A nossa alma é onde estão os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. No nosso espírito, nós recebemos o fôlego de vida e é o caminho de conexão com Deus. Na nossa alma estão os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. E os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades repercutem no nosso corpo físico. Por isso que, quando nós estamos alegres, os nossos pensamentos são bons, os nossos desejos estão sob controle e as nossas vontades estão sob o nosso domínio, nós conseguimos ter alegria e expressar isso no rosto. Mas quando nós não dominamos os nossos pensamentos e deixamos os pensamentos maus de depressão, o que é depressão? Pensamentos de coisas que não deram certo, que estão relacionados ao passado. E nós falamos, eu queria que isso tivesse dado certo, não deu certo. E o que é a ansiedade? É o excesso de futuro. Eu fico pensando, trazendo para agora o que ainda não é. Então eu falo, como é que vai ser a minha vida? O que vai acontecer? Como que eu vou chegar lá? Tenha calma, você ainda não chegou, você não sabe. Você tem domínio sobre o presente. Você pode governar o agora e fazer com que esse futuro que você está prevendo que vai ser de ruína não seja de ruína. Tome as atitudes e domine o presente. Então, não pense no futuro, pense assim: eu vou fazer a coisa certa agora. Então, eu sei que vai dar certo. Profetize, diga assim: eu sei que Deus está comigo. Quando você faz isso, você afasta a tristeza, afasta o abatimento e o seu rosto vai manifestar a alegria. Lembre que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias falou isso no capítulo 8, no versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você se sentir abatido, diga: o Senhor está comigo. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Versículo 14. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Procure aprender. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 7, Salomão disse: adquire a sabedoria. Com tudo que você tem, compre a sabedoria, porque a sabedoria vale mais do que rubis, ela vale mais do que ouro, ela vale mais do que qualquer tesouro que você possa ter nessa vida. Com a sabedoria você encontra as saídas da vida. Então, quem é sábio
sempre procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Ignorância é não saber a respeito das coisas e ficar satisfeito. Eu não quero saber de nada. O versículo 14 fala para você buscar repertório. O que é repertório? Repertório é o conjunto de conhecimentos que eu tenho a respeito da vida. Então, nós devemos aprender o repertório. Outro dia, a esposa de um amigo deixou fundir o motor do carro, porque ela não sabia que tinha que colocar água no carro. Sempre o marido dela colocava água para ela todas as manhãs e teve um dia que ele não pôde colocar. E ela começou a dirigir, ela viu que estava saindo fumaça do capô, mas ela continuou dirigindo. E ela nem pensou que poderia ser falta de água. Quando o motor ficou fundido e queimou, o marido dela disse e ela disse: "Você nunca disse isso para mim." Então veja que uma pequena aprendizagem sobre a necessidade da água no veículo pouparia um motor. Você pode pensar assim, mas como que esse marido nunca explicou? O marido disse outro dia: eu sempre faço isso para ela, mas hoje não deu. Então é muito importante, isso nos mostra que nós devemos dar instrução para as pessoas à nossa volta. Nunca pensar que a instrução é exagerada. O conhecimento traz muitas saídas e respostas, então procure ter conhecimento a respeito de vários assuntos. Versículo 15: todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. O versículo 15 nos traz um ensinamento. Não vai adiantar você viver na depressão, pensando em coisas que já foram, e não vai adiantar você ficar aflito, aflita com o futuro. Quando você age assim, a sua vida fica mais difícil, porque você fica com ansiedade, você fica deprimido e você não sai do lugar. A depressão paralisa você. A ansiedade deixa você agitado, agitada e você não consegue tomar as ações e as atitudes que você tem que tomar agora. Então, fuja dessas armadilhas. Procure pensar no presente. Respire mais vezes profundamente e tome consciência de que eu estou pensando demais nessas coisas e essas coisas já passaram. Eu não tenho como mudar isso. O que eu posso fazer, o que eu posso tirar de lição para mudar a partir de agora? Com quem eu posso conversar? Que livro eu posso ler? Com quem eu posso tomar conselho para encontrar o caminho certo? E coloque num papel aquilo que você precisa fazer e comece a ficar presente no presente. Porque a vida é agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Tenha uma disposição alegre. Diga o Salmo 23, como eu falei no começo do vídeo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Ele que me faz deitar em verdes pastos. Diga o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Diga o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tenha um coração alegre, porque isso vai trazer mais facilidade para você obter saídas na vida. 16. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Esse versículo não está dizendo que você não pode ser rico. É uma mentira que as pessoas digam: os ricos são ricos porque são ladrões. Os ricos são ricos, mas são infelizes. E por acaso, quem é pobre é feliz? Quem é pobre, pobreza significa improdutividade. Então, o que o versículo 16 está dizendo que é melhor temer a Deus. A ideia do versículo 16 está no temor a Deus. Que o temor a Deus, ter Deus acima de tudo, deve vir em primeiro lugar. Nem que isso custe a riqueza terrena.
Se você tiver que tomar uma decisão entre honrar a Deus e ficar cheio de riquezas nesta terra, você deve escolher o temer a Deus. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus ele tem muitas promessas. No Salmo 37 está escrito, por exemplo, que já fui moço e já fui velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Então, quando você reconhece Deus em seus caminhos, você vai ter tudo aquilo que você precisa. E se você tem tudo o que você necessita, você já é rico. Agora, Deus, ele quer que os seus filhos sejam prósperos e abençoados. Mas muitas vezes os filhos não estão prontos para receber riquezas. E Deus é sábio, ele só dá riqueza nas mãos daqueles que sabem administrar e que vão se manter fiéis a ele, porque Deus ama a nossa alma e ele quer a nossa salvação. Versículo 17: é melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. É mais um versículo falando sobre a importância do amor, da comunhão, da união, que isso vale mais do que dinheiro. O dinheiro é importante, mas se for para você ter muito dinheiro, mas junto com ele o ódio, então é melhor ter uma vida mais tranquila, onde exista amor. Versículo 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Versículo 19. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. Versículo 20. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. Então aqui o versículo 18 nos fala para fugir das pessoas de mau gênio. Porque a pessoa que sempre está com mau gênio, sempre está de mau humor, sempre tem palavras negativas, vai trazer problemas para a sua equipe. Agora, aqueles que são pacientes vão trazer a paz. Escolha bem as pessoas com quem você anda. O versículo 19 também fala sobre isso, sobre escolher com quem nós andamos. Se você anda com pessoas preguiçosas, pessoas que não querem estudar, não querem orar, não querem ler a Bíblia. Tem muitas pessoas que falam, Deus não me responde. Mas se você perguntar para ela, como está a sua vida de oração? Ela vai dizer assim, eu não oro, dá muito trabalho. Você ficar orando todo dia, 1 hora, é muito trabalhoso. Então o preguiçoso ele nunca vai encontrar respostas. Ele sempre encontra dificuldades por toda parte. Mas para a pessoa correta, a vida não é difícil, porque a pessoa correta vai encontrar uma forma de resolver o problema. Versículo 20. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O 21. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. 22. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. O versículo 22 fala sobre a importância dos conselhos. Tome conselhos antes de tomar decisões, mas tome conselhos com as pessoas certas. Tem aquela pessoa que está casada, passando por um desafio no casamento, que vai pedir conselho para uma pessoa solteira, ou vai pedir conselho para uma pessoa que já divorciou 8 vezes. Se aquela pessoa já divorciou 8 vezes, ela não tem um bom conselho para você. Escolha as pessoas com quem você toma conselho. Versículo 23. Veja os resultados da pessoa. 23. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Então, procure pessoas que saibam dar as respostas certas na hora certa. Versículo 24. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. 25. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Versículo Deus, em Provérbios, no capítulo 6, fala que uma das coisas que ele detesta é o olhar altivo, ou seja, aquele que é arrogante, aquele que é orgulhoso. O orgulhoso, ele se coloca como alguém superior aos outros.
E só Deus é superior em relação a todos. Quem somos nós para querer olhar para alguém com ar de superioridade, para discriminar alguém pela condição econômica, pela aparência, por qualquer critério? Se todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, todos são criaturas de Deus. Quando eu olho como inferior o meu próximo, eu estou me colocando no lugar de Deus. Não tome esse lugar. Se você tem feito isso em relação a alguém, repense. Pense que Deus odeia o orgulho. 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Então, Deus detesta os pensamentos dos maus. Assuma um compromisso hoje: odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Sempre que você pensar em alguma coisa ruim, diga: eu odeio esse pensamento. Eu repudio, eu não aceito esse pensamento na minha vida. Versículo 27. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. O versículo 27 fala que quem busca riqueza por meios ilícitos coloca a sua família em risco. Por quê? Fazendo coisas erradas, a pessoa está em risco e a família está em risco. Quantas pessoas morreram porque o pai, o irmão, a irmã estavam envolvidos no tráfico, estavam envolvidos em coisas erradas e de repente a polícia, quando foi fazer uma perseguição, acabou atirando e acabou matando o irmão, o pai, a mãe, um parente, porque uma das pessoas ali da família estava envolvida com coisas ilícitas. Versículo 28. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Voltando no versículo 27. Às vezes a pessoa até não fere ninguém da família, mas quando a pessoa é condenada e começa a cumprir pena, ela deixa os filhos, deixa o esposo, a esposa em uma situação de separação. Então não busque ficar rico por meios desonestos. Versículo 29. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Mais um versículo falando que Deus só ouve a oração de quem anda na correção. 30. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Então veja, o versículo 30 fala sobre a escolha das pessoas com quem devemos caminhar. Você deve procurar pessoas que são amigas, porque essas pessoas vão ter um olhar amigo no momento em que você cair, vão trazer conselhos e vão alegrar o coração. E são pessoas que vão trazer sempre uma boa notícia, uma boa palavra para fortalecer e alegrar o nosso coração. 31. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Veja que o versículo 31 fala: se você recebe a repreensão, os sábios vão aceitar que você ande com eles. Por quê? E isso significa o quê? Que um sábio nunca aceita caminhar com aqueles que são tolos e que querem continuar na tolice. O sábio até aceita caminhar com o tolo quando o tolo está aprendendo, quando o tolo quer vir para a luz, porque ele sabe que aquele tolo está saindo das trevas e vindo para a luz. Mas o sábio não vai aceitar que um tolo fique andando com ele, porque o sábio não vai querer receber influências negativas. 32. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Um versículo que confirma o 31. Aceite a correção, aceite a repreensão. Versículo 33. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio, e quem é humilde é respeitado. Então, quem coloca a Deus acima de tudo, temer ao Senhor significa isso: colocar Deus em altíssimo respeito e em primeiro lugar na vida. Quem teme o Senhor, ou seja, quem coloca Deus em primeiro lugar em tudo que faz, está aprendendo a ser sábio. E quem é humilde é respeitado. Se você é humilde, você
trata bem todas as pessoas, olha para elas sempre com consideração e respeito, você também receberá respeito. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura de Provérbios 15. Te pedimos que o Senhor nos dê brandura e sabedoria em falar com os nossos familiares, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, que nós saibamos como cuidar das nossas relações usando palavras de sabedoria, palavras boas, palavras alegres, palavras que tragam força e ânimo para aqueles que precisam. Que nós venhamos a pensar sempre no Senhor em nossa vida em primeiro lugar e que não fiquemos presos. Se existe alguém aqui que está preso a alguma coisa do passado, em depressão ou que está ansioso demais por alguma coisa, que o Senhor acalme essa pessoa e que ela receba paz para poder estar no presente, para poder resolver as situações aqui no presente e resolver tendo inteligência emocional, tendo controle e domínio próprio, tendo a alegria que vem do Senhor, para que possa triunfar sobre todo o mal. Que saibamos ouvir a repreensão e os conselhos e aprender e sempre temer ao Senhor acima de tudo, para assim prosperar. Assim louvamos e glorificamos o teu nome. Livra-nos do orgulho, livra-nos do suborno, livra-nos das coisas ilícitas e coloca em nosso coração o temor ao Senhor e que possamos estar limpos e retos e justos, para que as nossas orações sejam ouvidas, para que possamos receber a tua constante instrução. Assim, louvamos o Senhor e que possamos honrar aqueles que nos ensinam a sua palavra e que nos ensinam sempre o caminho da correção e repudiar aqueles que vêm para nos levar para os caminhos tortos. Arranca da nossa vida o mal e nos mostra o caminho da sabedoria, o caminho do Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você é novo aqui no canal e não aceitou a Jesus ainda, faça essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para aprender com o Senhor até a eternidade. Fazendo essa oração, você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. Salvador significa que você reconhece que Ele morreu na cruz para dar salvação para você. E a partir de agora você é um salvo em Cristo, então ore a Deus e leia a palavra, que lendo a palavra você vai crescer e saber quem Deus é e vai ter o relacionamento com Ele e você vai ver que vale a pena temer ao Senhor e seguir a Ele. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.